Então, na verdade, todo mundo acha que eu comecei no Serrano, né, no Campinense. Não, eu não. É uma história engraçada, velho. Eu acho que eu posso até contar hoje. O Serrano já estava viajando para alguns clubes para treinar, né, fora da Paraíba, até porque não tinha tanta estrutura na Paraíba. E uma dessas voltas, eu acho que eu estava com 14 para 15 anos, se não me engano. O treinador do Serrano ficou sabendo que eu estava na Paraíba e falou com o Zé do Egito, que era meu empresário na época. Zé, o Hulk está aqui, cara, a gente vai disputar a final do Paraibano Sub-20. E seria o Serrano contra o 13. Aí eu falei, será que não dá para o Hulk jogar pelo Serrano? E era Sub-20, eu tinha, acho que era 15 anos na época. Aí o Zé me perguntou, eu falei, poxa, claro que eu quero jogar. Eu era fominha, né, queria jogar. E daí os caras conseguiram me federar para jogar a final, até deu um pouquinho de confusão lá. Ou seja, através daquele jogo ali, né, e passou alguns anos, tudo, eu sou vendido para o Zenit, né, já com 26 anos, e os clubes têm direito de formação. Você salvou o Serrano. Então o Serrano e o Campinense. O Campinense é uma história mais engraçada ainda, porque tem um tio que na época ele trabalhava de roupeiro no Campinense e tinha uma escolinha do Campinense. Só que a escolinha era dele, ele tinha usava o uniforme do Campinense. Pegaram uma foto minha usando o uniforme do Campinense e disseram que eu era federado. E daí eu cheguei no Zenit, né, o diretor do Zenit me chama, né, junto com o advogado, para saber se realmente eu tinha jogado, e eu fui transparente com eles. A história é essa, não joguei, mas como os clubes têm direito de formação, dos clubes que eu passei, né, São Paulo, Vitória, o Campinense e o Serrano são os que necessitam mais. Se não tiver nada de problema, se não tiver nada de errado, o Zenit tem que pagar direito de formação, então paga para os caras, acho que vai ajudar, né? Vai ajudar. E os caras receberam, nas duas vendas minhas, receberam 2 comissões boas, né? Infelizmente, não foi investido no futebol onde deveria ser, né? A gente fica triste por isso, mas os clubes sim ganharam através desse jogo e dessa foto que tinha quando eu criança. Mas aí você chega no Vitória depois de passar pelo São Paulo? Sim, aí eu chego... Como é que foi essa fase? Eu fui para... Cara, como eu falei, né? Eu saí de casa, eu queria vencer na vida. Eu queria... não queria voltar para casa sem antes estar firmado em algum lugar. E daí comecei a viajar. A primeira viagem minha foi para São Paulo, para um clube de futebol lá. Acho que era Centro de Treinamento Bolão, se eu não me engano. Acho que era esse o nome. E daí eu fiquei 3 meses lá treinando. Eu era o jogador mais novo, né? Fiquei treinando lá. Você ia sozinho? Foi eu e outro jogador da Paraíba. Foi a primeira viagem minha de avião, a gente foi de avião. E na volta, voltei de ônibus, né? 3 dias dentro do ônibus, São Paulo, Paraíba. A ida foi uma beleza, a volta... Não, a ida foi uma maravilha, realização de sonho, né? Andando de avião. Teve medo? Tudo. Cara, claro que fica a primeira vez andando de avião. Na verdade, não era o medo, assustado com tudo aquilo, né? Saí da Paraíba. E avião, tudo, que assustado na volta de ônibus, né? Mais assustado ainda com a estrada. Com R$ 50 no bolso para poder comer durante 3 dias, né? Mas assim, foram coisas que foram importantes para mim, né, hoje. E daí eu comecei a viajar, fiquei lá 3 meses, voltei. Aí fui para o Corinthians de Alagoas. Fui para o Corinthians de Alagoas. Aí lá não tinha infantil, era infantil na época, não tinha nem infantil nem juvenil, só tinha juniores e profissional. E eu com 14 anos estava treinando com profissional. Treinava com profissional naquela época. E daí eles queriam que eu ficasse lá e jogasse pelo juvenil de outra equipe que ia me prestar. Com 14 você já tinha, assim, corpo mais forte em relação aos outros meninos? Era forte, mas era mais baixinho. Eu era baixinho, né? Eu era baixinho, tanto que eu jogava futsal, jogava com a camisa 11. E daí o pessoal ficava alguns ficavam me chamando de Romário, né? Porque eu andava com a 11, tinha a perninha um pouquinho... Tinha a perninha um pouquinho torta, né? E depois eu cresci. Engraçado, velho. Vou chegar lá, né? Mas fui pro Corinthians treinando. Aí os caras queriam que eu ficasse lá e queriam me dar ajuda de custo de R$ 30. E o Zé do Egito falou assim: poxa, R$ 30 não dá nem para comprar os kits higiênicos, né? Papel higiênico, pasta, essas coisas. Aí daí falou assim: não vai ficar aí não. Vamos pro Corinthians de São Paulo. Aí eu treinei no Corinthians ainda, ninguém sabe. Fiquei fazendo teste lá. Acho que uns 10, 15 dias treinando lá. Ninguém falou nada, de repente eu estava lá no Parque São Jorge, acho que era esse que a gente morava. Na arquibancada, o Zé da gente me liga, né? Hulk, você está na concentração? Eu falei, estou na concentração. Tá ok, arruma tua mala que eu vou te buscar. Eu falei, tudo bem. Sabe, o Zé é um cara que até hoje é um cara que me abraçou, né, quando eu comecei. Hoje ele não é meu empresário, mas, cara, eu tenho muita gratidão por ele, tenho um respeito muito grande, sempre vem me visitar aqui.
Então, um cara que já era amigo do meu pai de antes, né? Então, um cara que eu tenho bastante carinho e respeito, né? E eu confiava muito no Zé. Beleza, Zé. O Zé passou lá no alojamento, me pegou, vamos para Paraíba. Vamos. Aí foi para Paraíba, tirou toda a minha documentação, passaporte, falou, tu vai para Portugal. Eu falei, beleza. Fiz 15 anos, fui para Portugal. Fiquei lá no Vila Novense. Fiquei um ano lá no Vila Novense, era o time da segunda divisão B, é como se fosse a terceira aqui. E lá também não tinha juvenil. Treinava com o profissional e jogava pelo júnior. Treinava no profissional e jogava pelo... E para mim foi bom porque, tipo assim, na dificuldade, né? Eu com 15 anos, estava treinando no profissional e descia para jogar pelos juniores. Fiquei lá um ano em Portugal. Treinei uma semana no Porto, no juvenil do Porto. E primeiro contato com o Porto, então, já foi aí, com 15 anos? Isso, treinando, né? Treinando lá no Estado das Antas, na época ainda, não era nem o Estado do Dragão. Estado das Antas, fiquei lá treinando uma semana que o juvenil do Porto estava jogando a final do Campeonato Português. Treinei uma semana com eles, vim embora de férias e Zé falou assim, ó, tu vai voltar para o Porto. E eu achava que ia voltar para o Porto. Uhum. Aí daí, vim para Paraíba, né? Ele me levou para o São Paulo. Fiquei lá no São Paulo 6 meses, treinando. Ele chegou no final de 2002, foi. No final de 2002 era para eu ficar no São Paulo, só que o Zé tinha um acordo com meu pai que tinha que comprar a casa dos meus pais, né? Uhum. E daí o Zé chegou no pessoal de São Paulo e falou assim, para o Hulk ficar no São Paulo, eu preciso de 50 mil reais que é para poder comprar a casa dos pais dele. E o São Paulo, na época, não quis pagar esses 50 mil, não sei o que aconteceu, não tem condição de pagar e tal. E daí ele me levou para o Vitória. Conversou lá com o Paulo Carneiro, na época, era o presidente do Vitória. E ele falou, não, traz o Hulk para cá, se ele for bom, a gente vai ficar com ele e vai pagar a casa dos pais deles. Aí fui para o Vitória, no terceiro treino eles me chamaram para assinar contrato profissional, assinei o contrato profissional, deram dinheiro para meus pais comprar casa, comprou uma casa que eles têm até hoje, né, a primeira casinha deles lá. Então, para mim, ali foi uma realização de um sonho, né, do Vitória. Fiquei 2 anos no Vitória, né, aí, primeiro ano, 2003, fiquei na base, 2004 subi para o profissional. Joguei um pouco na base, subi para o profissional, fiz 2 jogos só no profissional e fui embora para o Japão, emprestado, e logo com 6 meses os japoneses me compraram. Eu passei 3 anos e meio no Japão, depois Portugal 4 anos, Rússia 4 anos, China 3 anos e meio.